Fala aí, escovador de bytes, bem-vindo ao Debate Creator. Hoje a gente está aqui, é Copa do Mundo, apesar do Brasil estar dando show na Copa do Mundo, nós não vamos nos fazer do rogado, porque o Debate Creator não para. Então hoje teremos 20 minutinhos de aula de organização de computadores e nós, nas aulas anteriores, nós preparamos o terreno para essa aula, né? Nós falamos o que é o bit e o byte, que são as medidas mínimas que são usadas na construção de um computador. Demos uma palhinha muito rápida sobre bases numéricas, para que a gente possa trabalhar outros componentes, como memória, e as bases numéricas, em especial a base hexadecimal, são incrivelmente importantes para a gente poder trabalhar alguns conceitos que nós vamos falar aqui hoje, ou em aulas futuras, né? Talvez a gente não consiga se aprofundar tanto a ponto de chegar lá agora, mas a gente vai chegar lá no futuro, então vocês precisam conhecer as bases numéricas. E hoje nós vamos começar a introdução à arquitetura de computadores. O que é um computador por dentro? Como é que ele funciona? A primeira coisa que nós precisamos entender quando a gente fala de arquitetura de computadores é que computadores são criados de formas diferentes para atender a diferentes propósitos. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um Arduino, que é um computador, é um microcontrolador, ele é criado para atender tarefas completamente diferentes de tarefas que são executadas, por exemplo, por um computador pessoal, como esse aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Como vocês podem ver, um computador pessoal, por ter que atender muito mais tarefas que um microcontrolador, ele precisa ter muito mais componentes. E é por isso que computadores criados com tarefas específicas em mente têm arquiteturas diferentes. Uma arquitetura é criada para atender a um determinado propósito utilizado por um computador. Como existem milhões de propósitos nos quais um computador possa ser aplicado, possa ser utilizado para resolver um problema, isso vai gerar um sem número de padrões de computador, e esse sem número de padrões vai multiplicar uma quantidade enorme de arquiteturas. Por exemplo, o padrão que a gente gosta muito de falar aqui no canal, que é o padrão MSX, ele gerou 4 arquiteturas diferentes. Nós temos o MSX1, o MSX2, o MSX2 Plus e o MSX Turbo R. Cada uma dessas arquiteturas pertence ao mesmo padrão. Então pensa num padrão como uma quantidade de requisitos mínimos que um computador precisa atender para participar daquele padrão. E uma arquitetura é uma implementação daquele padrão que não necessariamente está fechado a apenas o que o padrão tem. Algumas máquinas, além de ter tudo que é necessário para atender ao padrão e para ser um computador daquela determinada arquitetura, ele pode ter coisas além. Por exemplo, eu adquiri recentemente um OAV 70FD da Sanyo, e ele, além de ter tudo que o MSX2 Plus tem, ele também tem uma ROM com um BASIC extra chamado CAN BASIC, que é um BASIC mais parrudo, e tá lá. Esse CAN BASIC ele não é necessário na arquitetura MSX2 Plus, mas o fabricante resolveu colocar aquele item naquela arquitetura para ter como um diferencial. Como, por exemplo, o Panasonic WSX também, a arquitetura do MSX digita lá que o clock do MSX2 Plus é 3.58, mas eles colocaram um botão turbo que leva esse clock a 5.38. Posso estar um pouco enganado nos números, mas é algo assim, tá? Mas a princípio, você não precisa... Quando você está falando de padrão de computador, você não precisa necessariamente ter o padrão certinho. Você tem que ter no mínimo o padrão e ir além, colocar coisas que você acredite que vão ser diferenciais para o seu computador. Então, como nós temos um sem número de arquitetura, de padrões de computador, e esse sem número de padrões explodem num número ainda maior, muito maior de arquiteturas, nós não vamos ter como falar nesse curso aqui todas as arquiteturas de computador que existem em todos os computadores do mundo, até porque existem aí no YouTube milhares de vídeos sobre as outras arquiteturas que podem falar, arquitetura x86, x64, arquiteturas modernas, arquiteturas antigas. Você acha com facilidade aí material de referência sobre as arquiteturas, em especial nos manuais das arquiteturas. Toda arquitetura tem lá um manual dizendo quais componentes pertencem àquela arquitetura. Cada componente daquele tem um datasheet específico que você pode olhar e tentar entender o que aquele computador faz. Então nós aqui no nosso curso nós vamos falar apenas de arquiteturas para computadores pessoais, que é o chamado PC, ou Personal Computer, que a gente sabe, né? Nós vamos fazer um foco ainda muito maior
em arquitetura de 8 bits, sempre que a gente puder falar alguma coisinha sobre arquitetura 8 bits. E vamos falar bastante sobre a arquitetura do MSX, que é o computador que eu escolhi para explicar para vocês. Até porque essas arquiteturas de 8 bits elas são muito mais simples e muito mais fáceis de explicar. E quando você entende os conceitos de uma arquitetura simples, você ir extrapolando para as arquiteturas mais complexas é um caminho natural. Como todo mundo diz, você para sair correndo, você primeiro precisa aprender a engatinhar. Então nós vamos engatinhar aqui nas arquiteturas de 8 bits, que são arquiteturas simples e fáceis de entender, e depois nós vamos pulando para arquiteturas muito mais complexas, tá? Para que a gente possa continuar o curso agora, eu vou mostrar para vocês a ementa do curso, que são os livros que nós vamos utilizar aqui, e já vou dar algumas diquinhas sobre onde você pode arrumar esses livros e que outros livros você pode ir além depois que a gente continuar. O primeiro livro que eu tenho aqui para mostrar para vocês é a Bíblia da Arquitetura de Computadores. Esse livro é um livro que ele vai a fundo nas organizações de computadores de uma forma bem genérica, bem geral. Ele não fala só sobre arquitetura de personal computers, mas também arquiteturas de diversos computadores aí que vocês possam gostar. Então aqui, ó, é o nosso queridíssimo Organização de Computadores, do Tannenbaum, que é considerado uma bíblia aí da galera que estuda arquitetura de computadores. Existe um outro livro também de referência que eu não tenho aqui, infelizmente. É uma pena, mas eu gostaria muito de ter, mas eu não tenho, que é o Mário Monteiro. Foi o livro que eu usei lá na faculdade, lá em 1997, lá, quando eu fiz lá na PUC o P15 da PUC, que era programação, era tecnólogo em processamento de dados, né? A gente estudava organização de computadores no primeiro período lá, e a gente estudou no Mário Monteiro, que é um livro de um autor nacional muito conhecido aí, que também é muito bom. Se você conseguir achar aí um Mário Monteiro aí, Organização de Computadores, é bom também, além do Tannenbaum. Esses dois livros vão te dar uma visão abrangente do que é uma arquitetura, tá? Agora, para arquitetura MSX, que é o que a gente vai mostrar aqui bastante no nosso canal, nós temos a Bíblia da Arquitetura do MSX, que todo mundo que é MSXeiro sem dúvida conhece, que é o livro vermelho do MSX. E esse livro aqui, você pode até procurar ele, versão física, tem versão digital lá no dataset, vou botar o link aí na descrição para os livros, né? Os livros que eu consegui achar digitais, eu vou deixar link aí na descrição para vocês baixarem. Esse livro aqui está no dataset. Mas uma parada muito bacana que tem sobre o livro vermelho do MSX é que, como o MSX é um padrão vivo, as pessoas continuam desenvolvendo coisas para o MSX, criando não só software, mas também hardware, muita coisa. Então existe na internet, disponível num link aí que eu vou deixar aí na descrição também, uma versão revisada do livro vermelho do MSX, que as pessoas descobrem coisas sobre processador Z80, sobre arquitetura MSX até hoje. Volta e meia aparece aí um doido que faz um hack num processador aí, ou numa arquitetura, e simplesmente acha coisas novas e atualiza. E eu vou mostrar para vocês aí, vou botar aí para vocês na descrição o link dessa versão revisada do livro vermelho da MSX, que está numa página web. É só você entrar no seu browser, digitar o link, e tá lá o livro todo para vocês. E, cara, esse livro é um mergulho profundo na arquitetura MSX e muito importante para qualquer pessoa que queira fazer uma coisa mais séria no MSX. Então, beleza, pessoal, vamos continuar aqui então. Que é o quadro branco. Eu trouxe aqui esse desenho que mostra mais ou menos como é a arquitetura de um PC, de um personal computer em geral. Isso aqui é uma forma muito abrangente de ver como é a arquitetura de um computador. O primeiro componente é esse cara aqui, e a CPU, que é esse cara aqui, ó, ela tem diversos componentes dentro dela. A CPU é a Unidade Central de Processamento, Central Process Unit em inglês, e esse cara aqui é o cérebro do computador. Esse cara aqui é o cara que faz todos os pensamentos e todos os processamentos. Em geral, na maioria das arquiteturas de computadores, tudo passa por ele em algum momento, e é aqui que ele faz. Aqui dentro da CPU, que no caso da arquitetura MSX é o Z80, né? É o onipresente Z80, às vezes o Z80A, né? Em arquiteturas tipo como Amiga é o 68000. E aqui a gente está falando de um processador de 8 bits, aqui a gente está falando de um processador de 16 bits. E esses 8 bits aqui, muitas vezes, se confunde com o conceito de palavra do computador.
palavra é um conceito meio complicado de explicar, porque nem os fabricantes de computador meio definem o que é a palavra, mas em geral, quando a gente está falando CPU 8 bits ou CPU 16 bits, a gente está de uma forma genérica dizendo que cada ciclo de memória ele trabalha com 8 bits. Então, aqui a CPU tem esses caretas aqui que são os registradores. A gente vai mostrar os registradores da arquitetura MSX, que são essencialmente pequenos espacinhos de memória muito rápida que ficam dentro da CPU. No caso, por exemplo, memória, normalmente no MSX são os registradores HL, né? E aí o que acontece? Como esse registrador tem 8 bits e como esse registrador tem 8 bits, quando a gente fala de L, a gente está falando de 8 bits. Quando a gente fala de H, a gente está falando de 8 bits. A gente fala de HL, a gente está falando de 16 bits. Então, apesar do Z80A ser um processador de 8 bits, ele pode endereçar a memória até 16 bits, que é o tal número mágico lá, 65.535. Além dos registradores, que são pequenos espaços de memória muito rápida onde o computador utiliza para realizar seus processamentos, nós temos a unidade lógica e aritmética, que é a unidade que faz os cálculos, e a unidade central de processamento, que é o cara que coordena todo o trabalho dentro da CPU, tá? Outro componente que todo personal computer tem é a memória primária. O pessoal também chama de memória principal. E a memória principal, normalmente, ela tem dois tipos de chips que fazem parte dessa memória, que é a RAM. RAM é Random Access Memory. E a ROM, que é a Read Only Memory. Então, a Read Only Memory é a ROM e a Random Access Memory é a RAM. Pensa na memória RAM e ROM do seu computador como se fosse o seu cérebro. Seu cérebro, você não consegue manter tudo no seu cérebro. Mas quando você precisa trabalhar com alguma coisa, você tem que trazer aquilo para o seu cérebro e ali você pensa naquela coisa. A RAM é meio que a capacidade de armazenamento do cérebro do computador. Quando ele precisa processar um dado, por exemplo, quando ele faz A igual a mais 1, ele tem que trazer o A para a RAM e somar mais 1. A unidade lógica aritmética vai somar esse mais 1 e tem que guardar isso na RAM. Então pensa na RAM como se fosse a parte do cérebro do computador que guarda informação provisoriamente. A RAM é um tipo de memória volátil, ou seja, se você desligar o seu computador e ligar o seu computador, ele some da memória. Até porque você precisa daquele espaço para fazer todos os processamentos. A ROM é um tipo especializado de memória que é read-only. E por ser read-only, significa que ela é de apenas leitura. Então, por exemplo, na arquitetura MSX, nós temos uma ROM, uma read-only memory, que tem lá dentro dela o BASIC, que eu já mostrei lá na aula de programação básica, falando um pouco sobre a memória ROM do BASIC e do MSX, e onde tem lá as instruções mais básicas do MSX. Normalmente tem lá BIOS, que é o Basic Input Output System. Tem lá também as chamadas da BIOS. Então tem um monte de coisa necessária para o seu computador poder botar e poder começar a trabalhar. Fica gravada nessa ROM. Essa ROM não pode ser modificada. Ela fica lá estática dentro do seu computador, não muda. E ela é muito importante para que o seu computador consiga botar e consiga fazer suas operações básicas. Outro tipo de memória que nós temos no computador é a memória secundária, também chamada de memória de massa, que é o seu disco rígido, o seu disquete, seu flop disk drive, né, que é o disquete, seu CD-ROM. Hoje em dia nós temos os cartões SD, os cartões Compact Flash. E fazendo aquela analogia, imagina como se a memória secundária fosse a sua biblioteca. Vamos supor que você quer estudar por um assunto, né? Você não tem tudo no assunto na sua cabeça ou dentro da memória RAM. As coisas estão numa memória secundária, que é um livro normalmente, né? Então pensa na memória secundária do seu PC como se fosse a biblioteca do seu PC. Todos os dados que ele pode ir lá, acessar, trazer para a RAM e aí a CPU trabalhar nesses dados que estão ali na memória RAM. Se você está achando que eu estou indo muito rápido, relaxa, porque as próximas aulas eu vou pegar cada um desses componentes e vou falar sobre eles de forma bem mais
específica e bem mais calma. A aula de hoje é muito teórica para que vocês possam entender as aulas futuras, onde eu vou pegar cada um desses componentes e vou destrinchar para vocês. Vocês viram aqui que tem um negócio chamado controlador de disco? O que acontece? Normalmente a memória secundária ela é um periférico, ela é um gravador cassete, né? Antigamente, lá na época na década de 70, né? No início da década de 80, a gente gravava em fita cassete os nossos programas. E como é um periférico, um gravador cassete, um disco rígido, um cartão SD, um leitor de cartão SD, você precisa ter uma forma de controlar esse periférico. É como se fosse uma espécie de software de meio para fazer o meio de campo entre a memória secundária e o teu barramento. Então, a maioria dos computadores, não dizer todos, né? A maioria dos computadores pessoais, eles têm que ter alguma forma de controlar os periféricos de memória. E isso são controladores, pode ser controlador de disco, controlador de fita, controlador, leitor de disco SD, todos eles precisam ter um meio de campo aí para fazer o periférico, que é externo ao computador, conversar com o computador, com o barramento do computador, que é a parte interna do computador. E aí, o que é esse tal desse barramento que eu acabei de falar aqui para vocês? Tá vendo que o barramento ele é representado por um monte de linhas aqui? Ele é representado por um monte de linhas por quê? Porque o barramento dentro do seu computador é um conjunto de fios que faz com que a eletricidade passe de um componente para o outro e que faz com que os componentes da sua arquitetura consigam conversar entre si. Então, por exemplo, para a CPU poder trabalhar com o que está na RAM, ele tem que entrar aqui no barramento, conversar com a RAM pelo barramento. Para o seu processador pegar alguma coisa que está na memória secundária e trazer para a RAM, ele também conversa com o teu periférico lá pelo barramento. Então imagina o barramento como se fosse a autoestrada por onde circula toda a eletricidade que faz com que isso aqui funcione. E falando de barramento, tem um cara aqui que não está nessa arquitetura que eu gostaria de falar, que é o tal do clock. Clock em inglês significa relógio. E além do relógio servir para medir hora, ele também serve como uma espécie de sincronizador de todos esses componentes aqui. A melhor analogia que eu posso fazer para vocês sobre um clock de computador é aqueles filmes romanos lá, onde tem aquela galera romana, os escravos remando desesperadamente, e um maluco lá na frente batendo um tambor. Imagina que cada batida desse tambor é um tique no clock do computador. E aí, quando o computador dá esse tique, dá essa batida no relógio, dá essa batida no tambor, todos esses componentes aqui atuam de forma sincronizada. Então, bateu um tique, a CPU vai na memória secundária e traz para a memória. Bateu outro tique, a unidade lógica e aritmética faz uma conta com um dado que está aqui na RAM. Bateu outro tique, o processador pega alguma coisa que está na ROM e joga para um registrador. Então o clock é aquele careta lá na galera romana batendo tambor, e a cada batida de tambor os componentes sincronizam e fazem as coisas acontecer dentro do seu computador. Aqui a gente tem os controladores dos dispositivos de entrada e saída, que é outra coisa também que toda arquitetura, a maioria das arquiteturas de PC tem, que é o que controla a tua comunicação entre você e o computador. Então vocês podem ver aqui vídeo, ó, toda vez que a CPU tem que mostrar alguma coisa para você no vídeo, a CPU vai lá, a unidade de controle vai lá, pelo barramento, pega na RAM, e no outro ciclo do relógio, ele vai e joga no vídeo para você. Como vocês podem ver, todos os componentes da tua arquitetura estão ligadas ao barramento. O que não está ligado ao barramento não tem como conversar com o computador. Então o barramento talvez seja um dos componentes mais importantes, apesar de todos eles terem a sua funcionalidade e serem importantes. Outra coisa aqui também é o teclado, o mouse, que são dispositivos de entrada, tá? Vídeo é dispositivo de saída, impressora é dispositivo de saída, teclado e mouse é dispositivo de entrada, e os teus adaptadores de rede são entrada e saída. Por quê? Porque você recebe tanto dado da internet quanto você manda dado para a internet, né? Então por isso que a sua internet lá tem uma velocidade de upload e uma velocidade de download. A velocidade de upload é quando o teu controlador de rede manda para a nuvem, né? E a tua velocidade de download é quando pega da nuvem e traz para o barramento do seu computador.
Então, os dispositivos de entrada, teclado e mouse. Toda vez que você digita alguma coisa lá no seu computador, tem um careta no seu computador chamado interrupção. IRQ, que é Interrupt Request. Requisição de interrupção. Então, toda vez que você clica um botãozinho aqui no seu teclado, clica uma letra no seu teclado, esse dispositivo de entrada e saída aqui, ele gera uma interrupção de teclado e aí o processador sabe, opa, teve uma interrupção de teclado. Vou pegar o que está aqui no teclado, vou, via barramento, jogar isso aqui na minha RAM, o que o cara acabou de teclar. Tudo isso sempre sincronizado lá pelo reloginho, pelo nosso famoso clock, né? Ou relógio interno do computador. Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja feliz.